Eu considero que é um tema muito, muito importante, praticamente fundamental para a nossa caminhada de ser uma mãe mais consciente, mais presente, mais atenta e vigilante, porque o que acontece é o seguinte: a gente trabalha bastante no estudo de ferramentas de disciplina positiva, técnicas e filosofias e caminhos mais respeitosos para que a gente eduque os nossos filhos nesse caminho. E muitas vezes a gente compreende aquele conceito, ele tem uma lógica, ele é razoável, mas na hora que o conflito se apresenta, na hora que meu filho se joga no chão, na hora que ele faz alguma coisa que eu não estava esperando, eu não tenho a presença de espírito de verdadeiramente aplicar aquilo que eu concordo, né, que eu queria ter feito. Eu não consigo, na hora do conflito, eu falho. Portanto, se a gente quer educar os nossos filhos, o caminho é a autoeducação, sou eu me desenvolver. Então você tem que observar, primeiro, por que a gente perde a paciência? Segundo, em que situações a gente perde a paciência? E terceiro, o que a gente pode fazer com base nessa autoanálise? Por que a gente perde a paciência? Então, se por exemplo, você foi criada num ambiente muito autoritário, o seu cérebro foi acostumado a se desenvolver nesse ambiente de luta ou fuga, né? Estou em perigo. Você vai correr ou você vai lutar contra esse perigo? Então, as nossas sinapses foram sendo construídas dessa forma, com essa forma de enxergar o mundo. Portanto, a sua educação que você recebeu na infância, na adolescência, contribuem para quem você é hoje. Então, às vezes a gente é muito reativo assim, porque o nosso cérebro está acostumado a reagir assim há muito tempo. E além da forma como fui criada, hoje, especialmente baseado no estudo da antroposofia, a partir dos 21 anos, a gente está pleno de nós mesmos, da nossa individualidade, para que a gente construa a nossa jornada nessa vida. Então, independente do que aconteceu com você até 21 anos, a partir dessa idade, você tomou posse de si completamente e agora você é responsável pelas suas escolhas, né? Então, você é responsável por evoluir, por ser um ser humano melhor todos os dias. Agora, essa responsabilidade é sua. Pensando no agora, o que faz com que você perca a paciência? Quando você está muito cansada? Quando você está angustiada por alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, no seu trabalho? E o primeiro desafio que a criança apresenta de comportamento, você já cansou, já gritou. Então você está extravasando nas crianças as suas frustrações. Então a gente precisa entender claramente o que nos leva a esse tipo de situação. E isso significa desenvolver a nossa autoconsciência. Você precisa ter consciência do que se passa dentro de você e de quais são os seus gatilhos. Porque senão como que você vai evoluir? Como que você vai sair daí de onde você está? E não é também que a partir do momento que você desenvolve essa autoconsciência, que você nunca mais vai perder a paciência. Não é. Sempre que a gente está aqui conversando, eu faço questão de contar para vocês os meus desafios. Porque eu também sou um ser humano. Eu estou estudando, eu estou me aprimorando e eu já melhorei bastante de como eu era antes. Então, por que identificar essas situações vão ajudar a gente a ser mais paciente? Porque você já sabe que se toda vez que o seu filho não come você perde a paciência, quando você bota ali o pratinho dele e vai servir o almoço, você já se prepara antes. Pode ser que ele não queira comer, pode ser que ele jogue um pouco de comida no chão, porque faz parte da fase que ele está vivendo. Vai elencando quais dessas situações te tiram do seu centro de equilíbrio, porque a partir de agora você vai começar a se preparar para elas. Então acho que essa é a nossa missão. A gente não vai mudar a nossa essência. Eu não vou mudar esse meu jeito mais autoritário, sabe? Eu não vou mudar o meu temperamento, mas eu consigo temperar essa minha origem, essa minha essência. Eu consigo lidar melhor com ela. Eu consigo ter mais consciência sobre ela, sobre o que eu preciso para não chegar nesse ponto. Então essa é a nossa missão. Uma coisa que eu recomendo muito, inclusive no curso no treinamento sobre paciência que eu tenho, é diminuir os eletrônicos. A gente precisa diminuir o tempo que a gente passa no celular. Então a gente tende
não perceber a nós mesmas quando a gente está mexendo no celular, quando a gente está fazendo outra coisa, quando a gente está assistindo TV, né? Não tem nada para fazer, vou ligar a TV. Você está preenchendo o seu tempo de tédio, o seu tempo de autoconhecimento com questões para te anestesiar, vamos dizer assim. Busquei as crianças do colégio. Ao invés de ficar mexendo no celular, eu brinco um pouco com eles e sento no sofá, no mesmo lugar que eles estão, e eu leio um livro. Eu vou ler 10 páginas do livro ao invés de mexer no celular. Então, quando eu me afasto um pouquinho do eletrônico, eu me sinto mais disponível para as crianças, por exemplo. Eu me sinto mais nutrida, e isso me faz perder menos a paciência. Uma outra coisa que eu sugiro, e não sou só eu, porque eu não descobri essa pólvora, é exercício físico. Não tem desculpa. Não, mas eu consigo me desenvolver e ser incrível só meditando. Não vai, não vai. O corpo precisa de cuidado, o seu corpo precisa estar bem. Você precisa se alimentar bem e praticar exercício. Eu não tô falando qual, algum você tem que fazer. O seu corpinho precisa estar em movimento. Esse sangue precisa circular, você vai fazer balé, você vai fazer academia, você vai dar uma caminhada. Porque quando você libera essa toxina, quando você bota seu sangue para circular, faz muita diferença para sua qualidade de vida. Então, eu percebo claramente que quanto menos exercício eu faço, mais impaciente eu fico com os meus filhos. Então, a gente precisa colocar o nosso autocuidado em primeiro lugar. E isso eu quero te perguntar agora. Você está se cuidando só quando sobra tempo? Ou você está se cuidando antes de qualquer coisa? Porque quando a gente é mãe, e por aqueles meses iniciais, talvez até pelo primeiro ano, muito intensamente, a gente precisa se doar muito para essa criança, a gente acaba estendendo essa doação por muito tempo, nos deixando em último plano. Se sobrar tempo, eu volto pro balé que eu gosto. Se sobrar tempo, eu vou na academia. E nunca vai sobrar tempo, porque a nossa vida é enlouquecedoramente agitada. E aí você percebe que se você não cuida de você e você tenta ser paciente com a criança, você não consegue. Cuidar de você não é negligenciar o seu filho, nem o seu marido, nem a sua casa. Cuidar de você é se nutrir para que a sua essência, para que tudo que você tem de bom dentro de você venha para fora, e aí então você consegue ser uma mãe melhor. Então você precisa ser a sua prioridade. Você precisa se cuidar antes de qualquer coisa, porque você é cuidada, você bem, você vai dar um melhor para os seus filhos. Você vai perder menos a paciência com seus filhos. Então quando você se cuida, esse benefício reverte para eles. Reverte para você e reverte para todo mundo ao seu redor.